consigo. Começou a gravar, gente. Desculpa. Beleza. Tá, eu vou fechar aqui, então, o meu áudio, tá? E aí depois eu falo, a complemento a tua apresentação, tá, Maurício? Ok. Então, gente, o que você adiantou para eles, assim, só para eu saber, Hugo? Eu não estou vendo. Não estou vendo. Não, eu estava só falando sobre conexão de internet, de ficar... Ah, não, tá, tudo bem. Então, gente, a gente está começando o período 2020.1, tá? Apesar de já estar no meio de 2020.1, a gente está começando o período 2020.1. Período é a mesma coisa que semestre, tá? Para quem não sabe. Não, eu não quero ir lá, não. Eu quero ficar aqui. Esse semestre começa dia 12 de junho e vai até dia 23 de outubro, tá? 12 de julho. De julho, isso está errado aqui, desculpa, gente. Deixa eu mudar aqui já, para a gente não ter confusão aqui. Opa, vamos mudar aqui certinho. Julho. Perfeito. Vamos lá. Desculpa falar, só muda o agosto lá embaixo, que está errado. É só porque me chama a atenção. Muda o quê? Agosto. O agosto, tá vendo? A última... Claro. Obrigado, agosto. Maravilha. Obrigado aí, hein? Como eu ia dizendo, então, depois a gente vai ter um período de férias, que, se não me engano, é de um mês. Mas eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão ver essas informações todas. E a gente vai começar, então, depois desse período de férias, o 2021.2. A gente deve entrar em fase, ou seja, a gente deve começar certo, mais ou menos certo, 2022.1, acho que começa, se não me engano, em março ou abril. Então, a gente vai estar quase em fase em 2020.2, né? A gente ficou um tempo parado por causa da pandemia, tivemos um semestre extra também em 2020, então isso complicou tudo, mas a gente, em 2022, a gente deve estar em fase de novo, né? É muito importante que todos os alunos, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque vocês receberam um e-mail, né? E nesse e-mail eu falava para vocês entrarem nesse formulário aqui para informar a intenção de vocês de fazer as disciplinas nesse primeiro semestre. É muito importante que vocês preencham esse formulário, porque quem não fizer isso não terá vaga mais na UFRJ, vai perder o direito à vaga, tá? Ou seja, eu estou vendo aqui, estou acessando aqui quem já preencheu, e apenas 26 alunos preencheram, num total, talvez de, eu não sei quantos, mas mais de 30, com certeza, receberam esse e-mail. Então, é muito importante que todos vocês, aqueles, obviamente, que têm interesse em cursar o curso de licenciatura, entrem nesse link, né, que eu posso passar aqui no chat. Alguém, pelo chat aqui, se alguém puder informar, alguém não recebeu esse link? Não sabe do que eu estou falando, por acaso, não? Deixa eu passar aqui o link. Então, acho que todos que estão aqui devem... Fala. Boa noite, sou Jackson. Eu ingressei pelo SISU, porém eu já fazia um curso na UFRJ que eu gostaria de cortar algumas matérias. Eu cheguei a enviar um e-mail para o senhor. Isso. Uhum, recebi. Por isso que Vou eu não fazer o seguinte, botei nada Jackson. lá naquelas vagas. Isso. No final da reunião,
Quem tem uma situação parecida com o Jackson, a gente fica mais um pouco, e eu e o Hugo, junto com essas pessoas que, por acaso, ou estão vindo de outra universidade, ou já fizeram algum curso, ou estão no meio de outro curso e vieram para cá, ou seja, aqueles que não vão fazer exatamente essa grade que eu disponibilizei no formulário, essas pessoas têm que conversar comigo, tá bem? Então, de novo, o Jackson, se você não preencheu aquele formulário por causa disso, eu sugiro que você preencha o formulário e lá tem um campo de observação. Fala que eu falei com o professor Maurício e vou fazer outras disciplinas, mas não deixe de preencher aquele formulário, de qualquer jeito. Tá bem? Certo, obrigado. Obrigado. Vamos lá, então. Voltando aqui, né? Deixa eu botar aqui uma. Nesse primeiro semestre, todas as disciplinas vão ser feitas de forma remota, tá? Talvez isso mude. A gente não sabe, na realidade, quando isso vai ser um pouco diferente disso, né? Mas, com certeza, 2021.1 ainda vai ser remoto. O que significa isso? Significa que vocês vão fazer as disciplinas com acesso a vídeo, a algum conteúdo. Sim, de novo, Vitor, faz o seguinte para mim, olha só, eu já vou responder a sua pergunta. Esse primeiro semestre vai ser remoto. O que significa isso? Que não vai ter nenhuma aula presencial. Então, todos os conteúdos, o contato com os professores, com as disciplinas, vão ser feitos de forma remota ou por aulas síncronas, que significa você ter aula vendo o professor falando naquele momento, você pode interagir com ele, mandar mensagem ou falar como a gente está falando agora, ou então de forma assíncrona, que significa você ver um vídeo, por exemplo, no YouTube, que ele postou no YouTube, né? Então, síncrono e assíncrono significa isso. Assíncrono significa você ver como a gente está fazendo agora, e assíncrono significa que você está vendo algo que já foi gravado no passado, né? E os conteúdos vão ser, em geral, disponibilizados em alguma ferramenta, alguma plataforma que é própria para isso, né? Que você tem as aulas lá, os vídeos, os questionários, as provas, tudo nesse ambiente. Alguém quer falar? Não. Tá. Como vocês sabem, os alunos, normalmente, a grade é fechada, ou seja, todos os alunos são inscritos em todas as disciplinas. Como a gente está nesse modo remoto, os calouros podem escolher fazer a disciplina que sugere ou não. Elas devem fazer pelo menos algumas disciplinas. E a nossa sugestão, a nossa recomendação forte é que seja feita todas as disciplinas que a gente está sugerindo, né? Então, façam as disciplinas que estão sendo sugeridas. Essa é a nossa recomendação. Essa aqui, né? Como eu falei, as aulas são síncronas e assíncronas. Isso vai depender muito do professor. Cada disciplina vai ter um modus operandi, né? Vai ter uma forma de funcionamento. E relacionado com isso que deixa eu ver quem é que ficou o nome dele, que falou agora sobre isso, foi o Vitor Rodrigues. Vitor, é muito importante que você deixe atualizado, né, o seu contato que você tem com a UFRJ. Então, vocês já devem ter feito algum tipo já devem ter fornecido algum e-mail para a UFRJ, né? Esse e-mail que vocês forneceram para a UFRJ é a forma que todos os professores vão entrar em contato com vocês. Tá? Então, esse e-mail que você forneceu à UFRJ vai ser o e-mail que você vai entrar no portal do aluno. Tá? Para você fazer qualquer mudança, inclusive mudar esse e-mail, você vai ter que fazer isso pelo portal do aluno, portal.ufrj.br, que eu já vou mostrar para vocês. E esse aí é a modo de você fazer qualquer mudança, inclusive essa. Eu não tenho como mudar o seu e-mail no portal do aluno, só você mesmo, usando o e-mail que você forneceu na hora que você entrou. Tá bem? Isso, que bom que eu consegui sanar essa sua dúvida aí.
Então, nossa recomendação é que vocês se matriculem em todas as disciplinas. E caso vocês sintam que tem algum problema, que está complicado, que não está se acostumando dessa forma remota, vocês podem fazer isso, vocês podem pedir o trancamento dessas disciplinas. Tá? Isso vai ser feito até uma determinada data, que, se não me engano, é dia 27 de agosto. Depois a gente pode tentar descobrir isso juntos aí, mas, se eu não me engano, é essa data mesmo. Tá? Quem recebeu o e-mail recebeu uma série de links, né? Recebeu... a gente vai... Então, sobre as aulas sendo gravadas ou não, isso depende do professor. Cada professor, a gente vai falar das disciplinas que vocês vão ter, cada professor tem uma forma de fazer. Uns gravam aula, outros não gravam aula, outros só gravam aula e não fazem nada assíncrono. Então, isso aí depende do professor. Não tem como saber isso, né? Isso é da dinâmica da própria aula de cada disciplina. Tá? É muito importante, eu vou falar isso mais na frente de novo, vocês leiam o projeto pedagógico, todos vocês devem ler isso, pelo menos no início do curso, e olhar o fluxograma, que a gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. E também, nesse e-mail que eu enviei para vocês, tem o manual do aluno, né, que também está disponibilizado nessa mensagem que eu passei para vocês. Tá bem? Qualquer pergunta que vocês fizerem, pode fazer, tá, gente? As aulas, em geral, o conteúdo delas vai ser disponibilizado dentro de alguma plataforma, ou Google Meet, ou, no caso, que é mais dentro das ferramentas que são próprias da UFRJ, nesse site aí que se chama AVA, né, que você acessa através desse link aí, ambientevirtual.nce.ufrj.br. Então, para vocês entrarem pela primeira vez, vocês vão ter que acessar aqui ao lado direito superior aqui, e você vai entrar numa página que vocês vão entrar aqui embaixo para acessar isso pela primeira vez, né? Então, isso aí é fundamental vocês fazerem logo que vocês puderem, porque todo o conteúdo de todas as disciplinas provavelmente vai ser dado na falta, né, do contato presencial, vai ser dado por algum meio virtual, e esse é o meio virtual oficial da UFRJ. Então, é importante que todos vocês já se inscrevam no AVA, tá? Que é esse ambiente virtual acadêmico. Eu já vou falar o que é o CRID, né? Mas vocês vão precisar salvar esse CRID para comprovar a matrícula para a biblioteca, né? A declaração de regularmente matriculado, né? Elas estão disponíveis dentro do portal do aluno, né? Como eu falei, vocês têm que fazer esse cadastro no portal do aluno e incluir a foto lá dentro também. Opa, deixa eu só mudar aqui, que eu abri aqui uma coisa errada. O trancamento da matrícula só pode ser feito depois de ter cursado 12 créditos, né? Então, cada disciplina tem um certo número de créditos, né? E depois de 12 créditos é onde você realmente pode fazer o trancamento, a não ser em casos excepcionais, tá bem? E qualquer trancamento, acho que talvez o Hugo vai falar um pouco sobre isso, né? Esses trâmites são feitos através de solicitações à COA, né? Trancamento de disciplina, equivalência, você está fazendo menos disciplina do que o programado, todas as solicitações que têm a ver com acadêmicas, né, dessa natureza são feitas pela COA, né? Eu vi o fluxograma ontem e percebi que as disciplinas... Eu vi o fluxograma ontem e vi que tem disciplinas que não são pré-requisitos, como didática. Pode puxá-las? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? No primeiro semestre, você não pode puxar nada, tá? Lorenson, você tem que fazer apenas essas 5 disciplinas que a gente está disponibilizando para vocês, tá? Aí, depois, vocês podem fazer as disciplinas e vocês têm opção de escolher quais disciplinas vocês vão fazer, mas nesse primeiro semestre, não. Tá bem?
Vamos ver aqui se eu consigo... Tá, um pouco de nomes, né? BOA, quando eu falo BOA, é o Boletim de Orientação Acadêmica, né? E o CRID é a Confirmação de Registro de Inscrição de Disciplina. Então, o BOA, quando vocês olharem lá o BOA, vocês vão ver todas as disciplinas que vocês têm que fazer no curso de vocês, e vai estar assinalada aquela com a nota que vocês já fizeram e todas que faltam fazer. Então, ali você tem uma noção de qual é a porcentagem do curso que você já fez em termos de créditos de carga horária também, né? E o CRID são as disciplinas que você fez, que você está fazendo naquele semestre. Então, você, por exemplo, se vocês puxarem o CRID de vocês depois da inscrição, vocês vão ver todas as disciplinas que vocês estão cursando naquele semestre, tá? E o boletim e o histórico, né, são o boletim, né? O primeiro vocês entraram em 2021.1. Então, vai estar lá, depois de alguns semestres, vai estar lá quais são as disciplinas que vocês fizeram em 2021.1, com a nota, né, e se foi aprovado ou não. Tá bem? Só para a gente ter esses nomes claros aí, que a gente pode falar sobre isso e vocês podem não ter clareza, né? O portal do aluno é esse aqui, né? E aqui que vocês vão ter que se cadastrar, né? E todas as informações de CRID, BOA, né? Boletim, vocês vão puxar a partir daí, né? As atividades acadêmico-cultural, atividades acadêmico-científico-culturais, são atividades que vocês vão ter que fazer, né? Existe um número de horas que vocês têm que fazer de atividades acadêmicas. A AC6, que chama, que são 200 horas, tá? E essas atividades vocês podem fazer ao longo de todo o curso, né? Vocês não têm que esperar nada para fazer. Vocês já podem começar a fazer desde o primeiro e segundo período. E como é que vocês fazem isso, né? Vocês vão fazendo essas atividades que são de diferentes naturezas, né? Cada atividade é classificada no tipo de categoria e dependendo da categoria, elas têm pesos, horas, são atribuídas horas específicas para cada atividade, né? Então, de novo, quando vocês entrarem lá no projeto pedagógico, que vocês tiveram acesso naquele link, né, vocês vão poder ver quais são as atividades que são contadas aqui, né, na AC6, e aí vocês vão se programar ao longo desse período todo dentro da UFRJ para ir fazendo isso aos poucos. E quando vocês estiverem se formando, vocês vão juntar toda essa documentação que vocês conseguiram e apresentar para mim e para a Andréia, que é a pessoa responsável na Secretaria Acadêmica por isso. E aí ela vai fazer essa contagem, vai ver que já tem 200 horas e você vai ganhar esse crédito. Tá bem? Vocês vão se inscrever nessa disciplina no segundo período, né? Então, vocês ainda não estão inscritas e as horas vão ser lançadas só quando você atinge o total. Então, você não vai ver essas horas aumentando. Quando você tiver feita todas elas, você vai mandar essa documentação, eu vou aprovar ela e isso vai ser tudo lançado de uma vez só no seu BOA. Tá bem? Esse aqui digamos, o que vocês vão fazer. Aqui está faltando português ainda, né? Essa aqui são as disciplinas que vocês vão fazer nesse primeiro semestre, tá? Então, vocês vão fazer cálculo, CVGA, que é o quê? O que é CVGA mesmo, Hugo? Cálculo vetorial e geometria analítica, se não me engano. Tá? Exatamente. Introdução à física, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o professor Fabrício, que está aqui vendo com a gente. Química geral 1, e vocês também vão ter uma disciplina de português instrumental que está aqui, né? Então, essa aqui é a grade de vocês. Como vocês sabem, né, o curso é um curso noturno, começa às 6h30 da noite até quase 10 horas da noite.
Talvez na pandemia isso aqui esteja um pouco diferente, porque talvez não esteja indo tão tarde, não sei, isso depende de cada disciplina, né? Desculpa, o Fabrício, se ele quiser falar alguma coisa sobre a disciplina dele, é uma disciplina muito, muito legal. Eu amo essa disciplina. Eu estou deixando ele dar essa disciplina esse semestre, porque eu sou viciado nela. O Fabrício quer falar alguma coisa, Fabrício? Eu estava só assistindo mesmo, dar boas-vindas para todo mundo e falar que vocês vão me encontrar, né? Para quem não fez ainda a Introdução à Física, ela vem antes de Física 1, né? Vai ser uma parte de mecânica, uma parte de vetores um pouquinho mais tranquila, né? Enquanto vocês veem cálculo, a gente está começando já a parte de física conceitual, né? Um curso bastante bom para vocês começarem a entender o que a gente está falando, né? Ganhar vocabulário em física. Realmente o Maurício, que dava essa disciplina antes, né? Como coordenador, ele fazia também esse papel de introduzir vocês no curso e na física, e agora está comigo, né? Está comigo e mais alguns outros professores, mas na física está comigo. Bom, é isso. Boas-vindas de fato, e daqui a 2 semanas a gente se encontra, né? Para começar de fato o curso. E vocês estão em excelentes mãos, porque o Fabrício é um professor excepcional. Então, eu acho que vocês vão se divertir bastante nesse curso aí, com certeza, e vão aprender muito também. É um curso muito bacana. Fabrício dá o quê? Fabrício dá Introdução à Física, que vai ser terça-feira à tarde. Tá? Então, a Introdução à Física é uma disciplina que você vê toda a física conceitual de mecânica. Tá? Essa que é a ideia. É realmente uma introdução à física. Você vai fazer algo com mais cálculo no segundo semestre, que na disciplina se chama Mecânica da Partícula. Fabrício, vai ser gravada, Fabrício? Estou fazendo essa pergunta lá. Isso, sim. Seguindo aqui, né, esse aqui, como foi falado, o site do IF. É bem importante que vocês visitem ele. Em particular, eu quero que vocês olhem para isso aqui, que é bem importante para qualquer pedido da COA, né? Toda a comunicação, todo pedido vai ser feito através desse link aqui. E também, em particular, eu quero que vocês deem bastante atenção ao calendário. Tá? O calendário está sempre aqui no site do IF também. E é importante que vocês saibam os períodos onde essas possibilidades de abertura, de inscrição de disciplina, de trancamento, isso tudo aí está no calendário também. É importante que todos os alunos devem olhar esse calendário de forma regular, pelo menos no começo de cada semestre. Né? Como o Jorais fala? Pode falar. Só um adendo. O Cafis também tem um canal no WhatsApp, que quem quiser depois a gente pode dar o link do grupo, que é um grupo que ninguém fala, só o Cafis que lança os informes de data de início de período, alguns programas, algumas bolsas, IC, apresentação. Então, depois eu posto para o pessoal. Ótimo, muito bom. Obrigado. Isso é bem importante fazer essa ponte aí. Muito bom. Bacana saber disso. Então, como o professor Jorais falou, a gente entrando aqui na parte aqui de graduação, você vai chegar nessa página aqui, onde tem as informações de cada curso, né, do bacharelado, da licenciatura e da física médica. E aí, em particular, aqui na parte da licenciatura, vocês vão ver diversas informações importantes, inclusive, né, esse aqui eu já falei. Caramba, eu não mostrei aqui. Meu Deus do céu, Senhor Deus do amor. Vocês têm que olhar aqui o fluxograma. Deixa eu ver aqui se eu consigo, então, já que eu achava que isso aqui estava aqui. Eu jurava que isso aqui estava disponível. Um segundo só. Tem que abrir o fluxograma? Eu queria abrir o fluxograma para mostrar para eles, Peraí. Deixa eu botar aqui no chat. Não funcionou.
Eu estou aqui com ele. Peraí. Eu estou aqui com ele já. Tá aqui, gente. Vocês estão vendo o fluxograma? Estão, né? Estão vendo? Estão, né? Ótimo. Então, gente, olha só. O fluxograma, esse curso é previsto para ser feito em 9 períodos, tá? Como vocês podem ver aqui. Vocês estão aqui no primeiro período, né? Introdução à física, tá vendo? Ó, primeiro período, primeiro semestre. Introdução à física, cálculo 1, CVGA, química e português instrumental. Repara que aqui vocês têm aqui, o fluxograma é aquele, digamos, aquela figura que mostra para vocês o que você tem que fazer em cada semestre e como que essas disciplinas se relacionam. Então, por exemplo, essa linhazinha aqui, laranja, aqui está falando que você deve fazer mecânica da partícula e laboratório de física básica 1 juntos. Ó, aqui deve ter correquisito. Tá? E essa seta aqui significa que cálculo 1 é pré-requisito de mecânica da partícula. Tá? Então, esse aqui, ó, pré-requisito. Então, à medida que vocês vão... Então, agora, no semestre, em 2021.2, né, vocês vão estar fazendo mecânica da partícula, o laboratório de mecânica da partícula, que se chama Laboratório de Física Básica 1, né, vai estar fazendo cálculo 2, química experimental, e você já começa a se matricular nas ACCs. Repare, então, que essas disciplinas aqui, que não tem, como alguém comentou aí, né, não tem pré-requisito, elas podem ser puxadas, né, a partir de um certo período. E aí é muito importante o seguinte, nesse primeiro semestre, a gente vai fazer a inscrição de vocês. A partir do segundo semestre, quem vai fazer a inscrição são vocês mesmos. Então, vocês vão entrar no portal do aluno, na época lá de inscrição de disciplinas, tem que ficar muito atento quando acabar o semestre, né? Vai ter um período de um pouco menos de uma semana, onde vocês vão ter abertura, vai estar aberto para vocês se inscreverem em disciplina. Então, vocês vão chegar aqui, quais são as disciplinas que eu vou fazer no segundo semestre? Ah, tá, essa aqui. E vai tentar se inscrever, e vai se inscrever nessas disciplinas aqui para tentar montar como vai ser o próximo período de vocês, o segundo período de vocês, que vai ser o 2021.2. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta sobre o fluxograma, alguma coisa que queira falar? Não, né? Então, deixa eu voltar lá na minha apresentação. Tem uma pergunta sobre o laboratório. Sim, vai ter laboratório de forma remota. Né? Isso, exatamente. A gente teve que adaptar os laboratórios, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente não pode não ter laboratório enquanto estiver de forma remota, senão a gente vai ter um desastre, as pessoas não vão se formar, vai ter um represamento enorme de conteúdo e de alunos. Então, a gente teve que dar um jeito, e, para ser bem sincero, existem soluções fantásticas que foram dadas e são longe de serem ruins, tá? Em alguns casos, são muito boas. Obviamente, nada como laboratório, nada vai substituir o laboratório. Então, mas na falta do laboratório, a gente consegue fazer coisas que são muito positivas. Tá bem? Já falei disso, né? Orientador acadêmico, você quer falar depois? Dá. Eu posso falar, eu falo com mais detalhe e você me complementa se eu deixar alguma informação faltando. Você quer falar depois? Deixa então para no final, né? Termina você. O Culadif já foi... Uma pergunta do Anderson. Anderson, quando eu for falar sobre a COA, explicar mais, aí eu te respondo, tá? Se eu não te responder, você me lembra, tá? Porque é um tema muito recorrente. O LADIF já foi mencionado, né? É um lugar fantástico. Vocês têm que ficar no LADIF o máximo de tempo que vocês puderem.
talvez o lugar que vocês mais vão aprender física de verdade, assim, né, é fazendo as experiências, as demonstrações do Ladif, né? Entender o que acontece é muito difícil. Entender mesmo, né? Você pode saber achar a aceleração lá da bolinha, né? Mas entender o que está acontecendo é muito complicado. Então, e a gente só faz isso realmente se debruçando e vendo e fazendo e tentando entender. E o Ladif é um lugar fantástico para você poder fazer isso. Como foi falado também, a biblioteca, é importante que vocês se aproximem dela, que lá é que vão ter vocês vão ser usuários, depender muito dela, né? Então é importante que vocês sigam as recomendações que foi dado pelo Robson lá, né? Que tem todas essas atividades aqui são feitas lá na biblioteca, né? Diversas atividades interessantes, né? Redes sociais, etc. Gente, o que eu tinha para falar era isso, né? Então, a gente está aberto aqui, o Hugo vai falar um pouco sobre a COA, né? E lembrando que qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, em qualquer momento aqui, a gente está em esse espaço aqui para fazer, e lembrando que os alunos que vieram de outra universidade, de outro curso, para ficar aqui, para a gente conversar um pouco sobre esse mestre que pode ser um pouco diferente para vocês, tá? Hugo, fica à vontade aí. Vou fazer aqui um share screen, tá? Eu não sei se eu posso botar em cima do seu... Ah, beleza. Só um segundinho. Então, vocês estão vendo a grade? Então, você está mudo. Estão vendo a grade, né? Então, essa aqui, como o Maurício falou, né, é a grade a qual vocês deveriam seguir dentro do possível até se formar. Tá? Então, a primeira coisa, né, que eu vejo, tomando assim como exemplo, quando eu entrei, já tem muitos anos na faculdade, né, quando eu entrei na faculdade, na UFRJ, por acaso eu também fiz física, né, na UFRJ, e eu me lembro que a gente fazia uma fila do lado de fora e a gente recebia 3 guias, né, era a verde, a rosa e a branca. E a gente, então, já recebia preenchida pela comissão. A gente ficava com uma guia, outra guia, a verde, se eu não me engano, ia para a divisão, né, do DRE, né, onde você faz o lançamento, né, de quem está fazendo o quê, cada disciplina. E a outra ficava com o Instituto de Física, né? Então, você saía com aquele papelzinho lá, e aquilo ali era a sua, digamos assim, comprovação, tinha um carimbo, né, de que você estava inscrito. Então, hoje em dia, tudo já é eletrônico. Então, vocês vão ser inscritos pela secretaria, tá? E o comprovante que vocês se inscreveram se chama CRID. O Maurício já falou, tá? Então, muito importante é que cada período de vocês salvem essa CRID e guardem essa CRID com vocês. Tá? Porque se no futuro acontecer, como o sistema agora é um sistema eletrônico, isso não significa que ele está livre de ter problemas. Tá? Então, digamos que você se inscreveu ou foi inscrito e, de repente, seu nome desapareceu do sistema, mas você guardando essa sua CRID, nem que você faça salve ela, ele comprova que você estava inscrito lá, que você se inscreveu na disciplina. Tá? Maurício, você está me escutando? Não, foi só um momento que você ficou sem nada, mas voltou já. É aquela oscilação que eu estou aqui da minha internet. Tá? Então, isso é a primeira coisa, guardem a CRID. Tá? Qualquer outro material, como o BOA, que é o Boletim de Orientação Acadêmica, o seu histórico, que é, digamos assim, seria aquele boletim escolar, né? Tudo isso você pode pegar no portal do aluno a qualquer momento. A CRID, ela aparece para você no momento que você se inscreve e depois você não consegue recuperá-la. Então, quando você tiver a CRID, faça um print dela e guarde, tá? Crie lá dentro do seu computador, do seu celular, um folder
tá? Onde seria, por exemplo, 2020.1, primeiro semestre, 2021.1.2, e você coloca lá dentro. O dia que você precisar, eu espero que você não precise, você vai lá e tem lá. Então, toda a sua documentação tem que se organizar dessa forma, tá? Vai ser muito importante para vocês. A questão, né? O papel da COA, como o próprio nome diz, né? É a Comissão de Orientação Acadêmica, né? De atividades acadêmicas. Tá? Então, a gente, em princípio, o que a gente faz, né? O nosso papel é orientar os alunos, tá? Que tenham algum tipo de dificuldade ao longo do curso, né? E julgar os processos pelos quais, às vezes, o aluno pede para, por exemplo, cursar uma disciplina que não está no momento correto dele cursar. Então, eu já vou explicar exatamente isso. Por quê? Porque vocês vêm do colégio, nesse momento, né, a maioria de vocês, e é uma estrutura completamente diferente. Para começar, que você tem a disciplina que ela é anual, né? Então, você entrou, e essas disciplinas, você tem que cursar todas elas e passar em todas elas, salvo algum esquema que você tenha de fazer, né, a disciplina em concomitância no segundo ano ou no terceiro ano, né? Eu esqueci o nome, como se chama isso agora, tá? Na faculdade, na universidade, é diferente. Então, não é anual, são por períodos, e você tem um elenco de disciplinas, tá certo? Essas disciplinas têm o que a gente chama de créditos, porque ao final do seu curso você tem que ter cumprido um número X de créditos. Então, cada disciplina, ela tem um número de créditos, tá certo? E você tem um número mínimo de créditos que você pode fazer, ou seja, de uma certa forma, é um número mínimo de disciplinas que você pode fazer e um número máximo também, tá? Tudo isso é visando otimizar o quê? As inscrições, porque imagina se todo mundo resolver se inscrever numa disciplina, mesmo que essa disciplina não seja a disciplina correta para você fazer naquele período. O que vai ocorrer é que você vai ter muito mais pedidos do que vaga. Então, tudo isso tem que ser otimizado, tá? Então, por exemplo, isso foi, então, sugerido através desse fluxograma, tá? Então, você tem aqui, olha, no primeiro semestre, como o Maurício já falou, eu não vou me alongar nisso, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Introdução à física, cálculo diferencial integral 1, CVG instrumental, tá? Então, isso é o sugerido. Agora, dada o evento da pandemia, se você achar que não vai conseguir, que não tem condições nesse momento de fazer todas as disciplinas, você pode reduzir esse número de disciplinas, tá? Mas você não pode ficar sem fazer nenhuma. Então, isso é um fato, tá? E, posteriormente, então, digamos que passou o primeiro semestre e vocês foram aprovadas em todas as disciplinas, tá? Então, você fala assim, opa, então agora eu vou me inscrever em mecânica da partícula, laboratório de física básica 1, tá? Cálculo diferencial, química geral e atividades. Atividades, o Maurício já explicou, né? Você vai fazendo, são palestras que vocês vão assistir, atividades em museus, e depois vocês vão comprovar, e tudo isso vai ser somado ao final, tá? Mas digamos que você resolveu, então, digamos que você está com tempo, você está com segurança, e você resolveu pedir fundamentos sociológicos da educação, tá? Então, você pode pedir. Nesse caso aqui, ele não tem um pré-requisito, ele não tem uma setinha. Então, isso não será problema para você pedir. O que vai ocorrer é que você não vai ter prioridade em fazer essa disciplina, em antecipar essa disciplina. Se tiver mais alunos do que vaga, você pode até se inscrever, mas quando começar o período, pode ser que você seja expulso da turma. Expulso é um termo, né? Você que você conseguiu, mas depois quando começa, se o número de procura for maior e se você não tiver a prioridade, pode ser que você perca. Mas digamos que você de repente resolveu pedir uma disciplina, tá? Que seja lá da frente, que precise do pré-requisito.
Se você fizer essa inscrição e conseguir se inscrever, ela vai aparecer no seu BOA, né? No seu BOA não, na sua CRID, que é aquela que eu pedi para vocês sempre guardarem, que falta pré-requisito, tá? E aí, o que vai ocorrer é que, se você não regularizar isso durante o período, tá? Ao final do período, o professor não vai conseguir lançar sua nota, porque o seu nome vai desaparecer da pauta. E isso é muito importante, tá? Por quê? Porque, dependendo do caso, tá? E você entrar em contato, então, com a COA para pedir a regularização, tá? Ou seja, você vai abrir um processo, existe lá uma página, onde a gente depois vai mostrar isso para vocês, onde você vai justificar por que você está antecipando aquela disciplina, tá? E isso vai ser julgado, porque nem sempre mais, né, muitas vezes mais é menos, tá? Nem sempre você antecipar pode ser uma boa pedida para você. Tá? Por quê? Porque tudo isso aqui foi pensado. Foi pensado, por exemplo, que quando você estiver fazendo cálculo diferencial 4, coisas que você esteja vendo em cálculo diferencial 4, tá? Pode ser usada em laboratório, vamos pensar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, introdução ao eletromagnetismo. Se você puxou cálculo diferencial 4 quando você estava aqui, no segundo período, e você chegar e for fazer introdução ao eletromagnetismo, tá? Você pode já ter esquecido tudo que você viu de cálculo 4. Então, essa estrutura ela não é feita de forma aleatória. Ela tem uma estrutura, tá, pensada para que maximize a interação entre as disciplinas. Tá? Por isso que, às vezes, eu entendo que, às vezes, dá aquela ansiedade de tentar matar logo determinadas disciplinas, antecipar e terminar logo, tá? Mas nem sempre isso é possível. Tá? Mas esse é um típico processo que a COA vai atuar, aconselhando ao aluno a fazer isso ou não. Em contrapartida, às vezes pode acontecer do aluno, por exemplo, em algum momento dele estar fazendo as disciplinas, ele passar em todas as disciplinas e reprovar uma disciplina que é pré-requisito das disciplinas que ele faria no próximo período. Tá? Aí a COA vai entrar, aí a COA entra, senta com o aluno, tá? Ou a COA ou o orientador acadêmico. Então, em princípio, você deveria fazer isso com o orientador acadêmico. Se você e o orientador acadêmico não chegarem em um acordo do que é melhor, a COA pode atuar, tá certo? Mas, de qualquer forma, a COA vai entrar sempre dando a palavra final se o que você e o seu orientador acadêmico escolheram é o melhor ou não. Então, por exemplo, digamos que eu perdi aqui, né, em algum momento aqui, a mecânica do sistema e física térmica, tá? E ela vai me prender algumas disciplinas, tá? E eu posso, então, nesse período seguinte, me inscrever nas disciplinas que eu faria, tá ok? Junto com mecânica do sistema e física térmica. E aí o que vai ocorrer é que pode ser que alguma dessas disciplinas aqui embaixo apareçam com falta de pré-requisito. E aí você abre um processo, isso vai para a COA vai olhar e vai ver que a gente vai dar o ok, né? Se for realmente o caso de dar ok. Se não for o caso de dar ok, a gente chama para conversar e explica qual é a melhor solução. Mas se for direto, é simplesmente, ok, ele perdeu aquela disciplina, então agora ele quer fazer as disciplinas do período correto, mais a disciplina que ele tinha perdido no período anterior. Super normal essa situação, tá? Para tentar alinhar e ficar em fase. Tá? Então, nós damos o ok, automaticamente, depois de 2, 4, 5 dias, o seu sistema já vai mostrar que você está em situação regular. Ou seja, onde aparecia falta de pré-requisito, foi regular. Essa é a dinâmica que a COA tá? Na questão de tentar regularizar esse fluxograma, porque nem sempre a gente vai conseguir seguir o que está aqui. Tá? Muitas vezes a gente vai ter que, às vezes, passar em todas as disciplinas, exceto uma, que possa aprender algo mais à frente. E em algumas situações a gente vai poder
dependendo da situação, antecipar alguma disciplina. Tá? Então, tudo isso tem que ser, digamos assim, regularizado pela COA, tá? E a COA entra, então, como um elemento aí de dar o aval para o seu pedido e, principalmente, não é só dar o aval, é dar a orientação. Aval com orientação para fazer o que é melhor para você. Tá? Isso é muito importante. Tá? E aí entra a situação da COA atuando junto com os orientadores acadêmicos. Então, a pergunta que me fizeram anteriormente, né, era se tem problema de fazer as disciplinas do bacharelado. Tá? Então, em princípio, a resposta é sim. Por quê? Porque as disciplinas do bacharelado foram pensadas para uma formação de bacharel e física médica, pelo menos na parte inicial. Na parte profissional, a formação é de bacharel e a outra de física médica, completamente diferente. A nossa formação aqui, tá, ela segue uma abordagem, tá, que foi pensada também durante muitos anos para a formação de um professor de física que vai atuar no ensino médio. Dessa forma, por exemplo, quando os alunos do bacharelado estão vendo Física 1, o aluno da licenciatura ele vê uma disciplina chamada Mecânica da Partícula. Tá? E, em princípio, Física 1 e Mecânica da Partícula, Mecânica da Partícula não tem exatamente o que? A mesma ementa. Tá? Então, isso pode ser que crie algum tipo de problema. Tá? Aí depois tem Mecânica do Sistema e Física Térmica. Tá? Enquanto que os alunos do bacharelado vêm em Física 2. Em Física 2 tem toda uma parte de oscilações, tá? Que é vista, tá? Introdução à física ondulatória, enquanto que os alunos da física, do bacharelado estão vendo o que eles chamam de Física 4. Então, essa dinâmica foi pensada para a melhor formação do aluno de licenciatura em Física. Tá? É uma dinâmica baseada nos livros do Berkeley, de uma coleção muito famosa do passado, tá? E que não foi assim pensada, não foi aleatório isso, foi realmente pensando passar essas informações para formar um professor e não, como diz um colega nosso da Química, né, um físico que dá aula para o ensino médio. Tá? A ideia é formar um professor de Física, tá? E não um físico que dá aula no ensino médio. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, e além disso, você pode ver que as siglas são diferentes. Sempre que as siglas forem diferentes, você vai ter um problema. Por quê? Porque depois, quando você for se formar, tá? Você vai estar, se você fez Física 1, por exemplo, primeiro, quando você for fazer Mecânica do Sistema, vai faltar o pré-requisito. Olha aí, abrir processo. Tá? Em algum momento, você vai ter que transformar através de um processo de equivalência Física 1 e Mecânica da Partícula. Tá? Então, é trabalho dobrado. Tá? Se o seu intuito é fazer licenciatura em Física, a recomendação é que você faça sempre, tá, as disciplinas da licenciatura, exceto aquelas que são iguais. Professor? Então, por exemplo... Oi, pode falar? Eu tenho uma dúvida, professor. É a seguinte, e se eu quiser, assim, fazer as duas disciplinas? Eu estou, assim, na dúvida se eu quero fazer licenciatura ou bacharelado, eu estou meio na dúvida, queria experimentar uma e outra. O que você me recomenda que eu faça, professor? Então, aí eu recomendo que você faça a disciplina do seu curso, tá certo? E depois você peça, através de um edital, a transferência, se você se decidir para ir para o outro curso. Tá? Por quê? O edital parece uma vez por ano só, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, no final do ano geral, né? No final do ano em geral. Tá? Às vezes tem chamada no meio do ano, quando tem excedentes de vagas. Então, vocês vão entrar no site. Isso não é agora, em geral, isso só pode concorrer a essas vagas a partir do terceiro período, ou seja, do segundo ano, tá? E são os editais de transferência interna especial, tá? Mudança de curso, nem chama mais transferência interna, chama mudança de curso especial, mudança de campus,
Tá? Isso é bem também importante, transferência gente. externa. Porque Tá? às vezes vocês entram pela licenciatura, mas estão querendo fazer, sei lá, engenharia mecânica, química, qualquer coisa, né? E aí existe essa possibilidade, né, sem precisar fazer o Enem. Não é fácil, Exatamente. porque vai ter um edital, você tem que satisfazer digamos, as exigências do edital, que é, em geral, estar no terceiro período, ter feito certo número de disciplinas, tal. E aí vai ter uma prova, que é feita lá na engenharia mecânica, por exemplo. Aí você vai ter que fazer a prova lá. E quem Maurício, só passar... um detalhe. Exatamente. Um detalhe é que a partir desse ano, é pela nota do Enem. Tá? Não tem mais prova? Não tem mais prova, exceto os cursos que têm a prova de habilidade específica. Tá, então isso mudou, isso que eu acabei de falar mudou, então, acabou. Não tem mais prova. Mudou agora, não tem mais prova, é pela nota do Enem, e aí é feita uma análise, né? E, claro, e você tem que estar dentro de um conjunto de regras que são as normas de cada transferência, tá? Tudo isso vocês podem entrar, ver no site da PR1, no acesso à graduação, tá? É um edital, e aí vocês vão olhar lá, tá? Por exemplo, você tem que ter cumprido um número mínimo de créditos obrigatórios do seu curso e ter um mínimo de créditos, tá, do curso equivalente. Então, por exemplo, existe um caso... Só uma dúvida. Uhum. A nota do Enem mais a nota do Enem que a gente utilizou para entrar esse ano na universidade, ou a nota do Enem, no caso, por exemplo, como só no terceiro período, a nota do Enem daquele ano ou do ano passado? Então, por exemplo, você entrou agora, tá? Você entrou agora, esse ano, tá? Então, quando você estiver no terceiro período, você vai poder concorrer usando a nota do Enem que você fez agora. A nota do Enem é sempre a nota que você usou para entrar na universidade. Você tem uma nota do Enem. A menos que você tenha feito mais do Enem, só vai ter um Enem, né? Aquele que você fez para entrar na UFRJ. E isso aí fica gravado e tudo vai ser feito em função dessa nota do Enem, se você quiser fazer transferência. Tá. Isso vale também para as transferências externas. Se você quiser ir para a UF, se você quiser mudar de campus, digamos que a sua família se mudou para Macaé, você arranjou alguma coisa em Macaé ou resolveu ir para Macaé, tá? E você quer fazer agora a mudança para o curso de licenciatura de Física de Macaé, que eu acho que tem um curso de licenciatura em Física lá, ou Engenharia em Macaé, tá? Aí você vai ver lá o edital, tem também o edital de mudança de polo, tá? Então, tem todos esses detalhes que depois, tá, acesso à graduação, tá? Aí vocês vão ver lá os editais de mudança de curso, mudança de transferência externa, etc. Tá? De qualquer forma, o que eu queria dizer é o seguinte, existe um número de créditos que você tem que cumprir no seu curso, por isso que você só pode a partir do terceiro período, e tem um número de créditos de equivalência, tá? Então, você vai fazer, por exemplo, você fez mecânica da partícula e mecânica do sistema. E aí, isso vai abater, por exemplo, Física 1. Olha só. Mecânica do sistema abate Física 1. Cálculo 1 abate Cálculo 1. Então, se você tendo essa equivalência, você está apto a fazer essa mudança, a concorrer a essa mudança de licenciatura para bacharelado. Mas se, por exemplo, digamos que você começou a fazer o curso, de repente, no meio do curso, você resolveu, isso é um caso real, tá? Aliás, foram 2 casos no mesmo ano, resolveu ir para a gastronomia. Né? Gastronomia não tem nenhuma disciplina em comum com a física. Tá? Aí o que você faz? Programa da Globo lá, né? Do Masterchef. O Masterchef, Bandeirantes. Né? Aí o que você faz? Você entra em contato com a COA, ou entra primeiro em contato com o seu orientador acadêmico, depois você vai fazer um pedido e você vai ver quais as disciplinas que você tem que ter no curso de gastronomia, mínimas. Tá? Então, digamos que seja gastronomia 1, gastronomia 2, por exemplo. Tá? Estou chutando, nem sei se existe. Tá? Aí você vai pedir para fazer essas disciplinas. E aí vai aparecer, pode ser que apareça 1/3 fora do curso. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se você não regularizar isso, na hora do professor lançar sua nota, você vai desaparecer. O sistema ele não vai conseguir lançar. Então, você tem que, durante o período,
abrir um processo, falar com a COA, a gente vai chamar vocês, vamos conversar, e você vai explicar, olha, eu quero mudar para a gastronomia, eu vou concorrer no edital no período que vem. Tá? Então, vamos lá, vamos ver quais são as disciplinas que você precisa fazer, e a gente vai autorizar. E essa conversa vai ficar uma conversa íntima entre a gente e você. Por quê? Porque a gente não pode deixar acontecer de você cursar todas as disciplinas de gastronomia estando matriculado em licenciatura em física. Tá? Isso é irregular. Então, a gente vai deixar você fazer os créditos que te habilitem a fazer a transição para a gastronomia através de um edital. Tá? A gente vai autorizar, a sua inscrição vai sair de irregular para regular. Tá bom? Então, isso é muito importante para aqueles que estão pretendendo, em algum momento, ou estão em dúvida, tá? ou mesmo que ainda não pense assim, porventura apareça, tá? Agora, pode ser Então, mais interessante o cara fazer Enem de novo, né, Hugo? Também tem essa possibilidade. E depois fazer o que nós chamamos aqui de equivalência das disciplinas, né? Então, por exemplo, você fez todo o ciclo básico, você fez, olha, esse ano, esse período, tá? E aí você resolveu mudar para bacharelado ou para física médica. Tá? E aí não tinha vaga na transferência, né? Mudança de curso. Aí resolveu fazer o Enem de novo. Passou. O que você vai fazer? Você vai fazer uma equivalência. Vai ver quais dessas disciplinas ou conjuntos de disciplinas você vai poder fazer dispensa no curso que agora você entrou. Seja bacharelado em física, física médica, engenharia, tá? Então, essa é uma dinâmica. Mas aí quem vai fazer isso é a COA do bacharelado, não somos nós. Tá? Então, se alguém, por exemplo, como eu sei que tem gente aqui nessa situação, que fez anteriormente engenharia, e aí fez agora o Enem e entrou na licenciatura em Física. Então, ele tem Física 1, tem Física 2. Então, a gente vai ver aqui, vamos fazer um processo de equivalência e de dispensa dessas disciplinas. Tá? Tudo isso tem que ser analisado, não é automático, porque depende de quantos anos você fez, né? Se você fez há 20 anos atrás, não vale, tá? Pode perguntar, Jackson, por favor. Professor, eu sei que não é exatamente uma coisa que não é tratada por vocês, mas se eu tenho uma monitoria na minha outra matrícula, que eu fui aprovado num processo de monitoria do meu curso antigo, e aí eu iria começar agora, será que eu consigo manter mesmo mudando o DRE? Porque eu passei pelo SISU, não foi em processo de transferência. Olha, eu acho que não, porque vai mudar, eu não sei. Maurício, muda o DRE, né? Não muda? Você entrou pelo processo de já estou com outro DRE já. E auxílio, já tá, né? essas coisas que eu tenho, monitoria, bolsa, tudo eu vou perder? Não, assim, digamos, se você está nesse momento numa monitoria, eu acredito que sim, eu não tenho eu realmente nunca me vi nessa situação. O que você fez anteriormente, eu acho que você pode aproveitar, tá? Como de monitoria, etc., você pode... Desculpa, alguém falou? Pode falar. Fui eu, no caso. Quem perguntou, bolsas que você faz são pela PR7? Auxílio, que eu fui também selecionado nesse último auxílio de alimentação. É porque aí não é com DRE antigo também, e é pela PR7. Tá. Então, as bolsas da PR7, ela tem um inciso em que fala que se você fizer alteração de DRE, você perde a bolsa. Ah, tá. Acho que a gente... Então, tem que ver, vai ter que reabrir provavelmente o processo. Me mandaram, porque teve essa pergunta no grupo geral da física, e a gente ficou debatendo, e uma aluna chegou a mandar para mim o inciso em questão das bolsas da PR7, troca de DRE, a perca do benefício. Obrigado, Dan. Eu também, isso eu não saberia, isso foi excelente informação, porque eu chutaria que até eu não saberia te responder, de fato. Então, eu sei antigamente ocorria, antes da PR7, antes da PR7, que era a antiga DAI, com a troca de DRE, poderia sim fazer a
a transferência do benefício para o DRE novo. Mas aí, como teve uma reorganização da DAI quando o 7, teve uma reformulação nos editais. Então, ele acabou perdendo a transferência de benefício, então fica preso no DRE antigo mesmo. Tá. E as outras monitorias, eu acredito, essas eu tinha quase certeza que perderia, tá? Porque você tinha sido selecionado com o DRE, com o seu registro antigo, né? E fazendo parte de um outro curso, tá? Então, por exemplo, se você tivesse monitoria de cálculo 2, se você fosse um monitor, né, eu entenderia que sim, que perderia. Agora, o que você fez, o que você quiser contar para esse período, para esse novo curso, né, como horas de atividades acadêmicas, aí você pode. Sim. Aí você pode. Obrigado. Você junta o material, tá? Então, gente, essa é a ideia da COA. Aí eu não vou me estender mais, por quê? Porque a gente vai seguir vocês durante esse período. É uma inovação que já vinha um pedido anterior, que era a formação dos grupos de orientação pedagógica, os GOPs, que seria uma espécie de COA, só que mais com membros, tá, dos colégios que fazem parte né, da nossa formação do professor de física, que é o colégio onde vocês vão fazer os estágios obrigatórios, que é o Colégio de Aplicação, Pedro II e outros colégios. Tá? A gente começou a organizar isso, mas veio a pandemia, chegamos a fazer um ou outro convite para os professores integrarem esse grupo, né? Mas acabou que isso caiu aí com a pandemia. Então, o que eu propus aqui ao Maurício é que a gente fizesse o papel do GOP, tá? De um GOP só, que seria um grupo de orientação, tá? E que vai seguir vocês a gente vai fazer um e-mail para vocês, onde a gente vai se reunir no Zoom sobre tudo isso que eu estou falando agora aqui e começar a preparar vocês para ter um encontro com seus orientadores acadêmicos. Porque a partir do segundo período, tá, aí o GOP vai atuar em quem estiver entrando no outro período. E vocês, a partir daquele momento, vão se comunicar com seus orientadores acadêmicos. Tá? Maurício, eu deixei de falar alguma coisa? Não, acho que falou tudo, sim. Eles perguntaram sobre quando que vai ser apresentado o orientador acadêmico. Vai ser durante esse semestre, né? Não vai ser agora no começo, não, porque o GOP vai fazer esse papel, mas ao longo desse semestre vocês vão ter seus orientadores acadêmicos assignados, né? Isso. E aí, alguém como perguntou o Dan aqui, falou aqui, o orientador vai aparecer lá no seu BOA, dizendo quem é o seu orientador, tá? Então, só para ficar bem claro, quer dizer, nesse primeiro semestre, quem faz a inscrição em disciplina é a Secretaria Acadêmica. A partir do segundo semestre... Quê? Nesse momento, né? Agora. No segundo semestre, quem tem que fazer são vocês. Tá? Então, a partir do portal do aluno. Isso, dentro do portal do aluno, a partir do 2021.2, vocês fazem... É responsabilidade de vocês fazerem... E aí vão seguir o fluxograma que a gente estava mostrando. Exatamente. Tá? Se possível. Tá? O ideal é que siga, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Perguntas? Tirando aquelas pessoas que querem falar sobre disciplinas diferentes, né? Hugo Farias. Eu tenho. Então, ia falar. A gente falou muito sobre as matérias e tudo mais. A gente entende que a gente está passando por meio de uma pandemia. E isso alterou justamente os estudos federais e tudo mais. Eu queria saber como é que fica em relação à presença. No caso, vão mandar um link para a gente, mas como é que fica? É obrigatória a presença? Porque, assim, a gente entende que por mais que a gente tenha acesso, apesar de que restrito, né, a acesso à internet e tudo mais, às vezes pode ocorrer de não ter no momento de uma aula ou alguma coisa inoportuna que impeça a gente de estar ali presente. Como é que acontece? Essa presença será cobrada diante da aula? Como é que funciona? A gente pode repor isso após? Como é que faz?
Até onde eu sei, Hugo, durante esse período que a gente está vivendo agora, existe uma resolução do SEG que desobriga a presença. Exatamente. Ou seja, se o aluno não tiver condição de qualquer natureza de assistir às aulas síncronas, ele não será penalizado por isso. Exatamente. O que sim é necessário é atender à forma de avaliação proposta pelo professor. Então, exatamente. Isso aí é uma condição necessária para a pessoa poder passar passar na disciplina, né? Ser aprovado. Agora, não é contado nenhuma forma de presença, até onde eu sei. E se for, é complicado porque o professor vai ter problema, porque tem uma resolução que desobriga o aluno a ter presença durante a pandemia. Exatamente. Durante então, o modo remoto. Então, em princípio, então, nenhum professor deveria, tá, exigir a presença, então eu não acho que ninguém esteja exigindo por causa dessa resolução do SEG, e os professores estão sendo orientados a disponibilizar a aula, tá, de forma assíncrona. O que ocorre é que tem professor que grava a aula, eu, por exemplo, gravo e coloco no YouTube, e mando um link privado para os meus alunos, para não ficar rodando lá, para não virar meme. Tá? E tem professor que já não se sente confortável com isso. Então, o que ele faz? Ele disponibiliza as aulas em PowerPoint, tá? As apresentações. Então, isso é importante, Hugo. Não é obrigação do professor disponibilizar a aula online. Exatamente. E não é obrigação dele, porque isso aí fere o direito de imagem dele. A gente não pode exigir de um professor disponibilizar a aula dele. Ele pode disponibilizar a aula só síncronas. Mas ele deveria disponibilizar todo o conteúdo. Então, se infelizmente o aluno não pode assistir a aula síncrona, o professor não é obrigado, é aconselhado, mas não é obrigado a disponibilizar o conteúdo de forma assíncrona. Ou seja, filmado, né? Filmado. Ele pode ficar com vergonha, ele pode ver que ele pode dar, por exemplo, as transparências que ele usou, pode dar material escrito, e alguns professores colocam links de aulas profissionais. Então, por exemplo, o Ladif tem aulas profissionais, aulas filmadas com intuito, a queda livre. Então, tem uma aula sobre queda livre, com câmera filmada, né, o professor lá falando, etc, etc. A Unicamp também tem, eu acho que a USP também tem, né? Então, o professor pode dar o link, tá? Isso tudo está no YouTube, né? Então, foram filmadas com o intuito de serem aulas profissionais, entendeu? Isso, assim, com toda tá? O Lorenson está com uma pergunta aqui, Lorenson, que eu não entendi muito bem, se você estava se referindo a alguma coisa. Você escreveu assim: mas para isso seria necessário que as aulas fossem gravadas, pois se não é obrigatória a presença, como será feito o professor não gravar? Então, aí ele tem que disponibilizar o PowerPoint da aula, né, os slides da aula, e também ele pode disponibilizar um link de uma aula gravada, seja do Ladif, que é o UFRJ, seja da Unicamp, tá? Ou seja, e então ele vai botar lá. Uma coisa muito importante que eu vi aqui num dos comentários, acho que foi do Jackson, é o seguinte: o AVA é uma coisa e o portal do aluno, ou SIGA, né, como no futuro vocês vão chamar, é outra coisa. Tá? O SIGA é onde vocês vão fazer todos os trâmites legais de inscrição, trancamento, informação, comunicação, matrícula. Então, para você estar matriculado na turma, tá, você tem que estar matriculado no SIGA, tá? Onde você vai gerar a CRID, etc. Tá? Portal do aluno, você tem acesso. O AVA é simplesmente um ambiente virtual da UFRJ. De troca, tá? de conteúdo. De troca de conteúdo. Questionário, disponibilização de links. Tá? Tem professor que nem usa o AVA, tem professor que usa o Google Classroom, né? Meet Classroom, né? Tá? Então, ele bota lá no Google Classroom a matéria dele, os capítulos, o material, os slides, ou ele bota no AVA.
tá? Então, o AVA é da UFRJ, é o ambiente virtual, né, da UFRJ. Então, a gente recomenda aos professores a usar o AVA, não o Google Classroom, mas ele tem liberdade. Tá? Então, não confundir. Você pode, às vezes, sem querer, se inscrever no AVA e achar que está inscrito na disciplina, mas não vai estar e não vai poder ser aproveitado, tá? Você tem que, para estar inscrito na disciplina, você tem que estar inscrito no SIGA, no portal do aluno, gerar sua CRID, vai aparecer lá, tá? Se tiver alguma pendência, você tem que resolver com a COA, tá? Através do seu orientador. Tudo isso vai ficar mais claro, a gente vai ter reuniões aí do COP, e a gente vai poder tirar essas dúvidas, e dúvidas que vão aparecer ao longo do período. É muito cedo, hoje é o primeiro dia que vocês estão tendo contato com um universo totalmente diferente, tá? Então, não pensem que vocês vão absorver tudo hoje, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo e eu vou botar no YouTube e vou disponibilizar o vídeo por e-mail para vocês todos, tá? Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, a gente pode ficar, então, só com aqueles alunos, não me lembro o nome daquele aluno que falou inicialmente, né? Mas aqueles alunos, ou ele mesmo só, que está com algum... Você quer responder, o Marcílio? Então, Marcílio, olha, isso, em princípio, desde o primeiro período, né? Tem que ter o contato. Agora, você tem que ter o contato com o grupo que atua no CERN, com os professores. Tudo isso aí você vai achar no site do Instituto de Física. Tem lá os professores, os grupos de pesquisa. Então, você vai ver quem são os professores, tá? E quais os professores que têm bolsas ou projetos. Tem bolsa ou com bolsa, tá? E, então, tá? Tem várias coisas aí, desde iniciação científica, tá? Até projetos pedagógicos. O CERN, por exemplo, tem escolas para professores de física, tá? Então, tem várias coisas, tá? Mas aí você, ao longo do seu curso, você vai identificando quem são esses professores que trabalham no CERN. Eu, por exemplo, só estive no CERN uma vez na minha vida, quando eu era aluno, fui conhecer também, tá? Mas não tenho assim... Tá? O Guilherme perguntou o que é CERN? Qual o CERN do CERN? É Centro Europeu, né? Centro Europeu de Research... De pesquisa em... Não sei o que significa. Mas é um laboratório, não sei se você já viu aqueles laboratórios lá... Tem os aceleradores. E tem aceleradores de partículas super grande, que é do tamanho de uma cidade, ele fica no subterrâneo entre a divisa da Suíça e da França. Né? E o Anderson fez a pergunta sobre a matrícula do CEDERJ. Eu acho que a sua matrícula atualiza automaticamente. Tá? Tenho quase certeza. Bom, eu queria agradecer também ao pessoal que deu aqui um apoio para a gente, ao Dan, né, que respondeu aqui as perguntas. Tá? E se eu esqueci mais alguém, me perdoe. Tá? Ajudou bastante a gente aqui a responder aqui as coisas. Tá? Boa essa interação. Isso aí, gente. Boa noite a todos. Tá. E sejam muito bem-vindos ao UFRJ Estudo de Física. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder ter essa conversa mais em particular com os outros professores, com os outros alunos, tá? Então, só uma última dúvida. O próximo contato é só a partir do dia 12 agora. O próximo contato agora é através do seu professor agora. Você vai aguardar o e-mail dele. O Maurício vai mandar uma mensagem também. Quando a gente tiver a reunião do GOP, que na verdade vai ser com a COA, por enquanto, o Maurício vai mandar uma mensagem para vocês, para todos os alunos, com o link e tudo, tá? Mas, em princípio, agora, no dia 12, vocês começam as aulas, tá? Isso. E, além dessa mensagem em particular, que é mais do acolhimento de vocês, né? As mensagens que são agora relativas aos cursos vão ser enviadas diretamente pelo SIGA, provavelmente, porque a única forma que o professor tem de encontrar vocês é pelo SIGA, e não tem outra forma.
Se mesmo vocês não estiverem atualizados no Siga ou no portal do aluno, ele não tem como falar com vocês. Ele não tem outra forma. Exatamente. Porque o que aconteceria normalmente, fora da pandemia? Vocês iriam na sala 327 às 6h30 da tarde para ter a primeira aula, que seria de cálculo 1. É isso, Maurício? Já teríamos Maurício não estaria lá esperando vocês, recebendo. Aí o professor, digamos que o professor de cálculo não apareceu. Isso nunca acontece, tá? Mas digamos que ele não apareceu. Aí a gente vai falar com vocês, vai falar assim, olha, ele não veio hoje, mas ele vem na quarta. Aí a gente ia tentar ver quem é o professor, etc, e ficaríamos conversando com vocês. Agora a gente não tem essa interação física, né? Então, em princípio, quando chegar perto do dia 12, eu acho que vocês deveriam receber uma mensagem do professor de cálculo, de CVGA, de introdução à física, com os links e os horários. Então, olha, a aula vai ser aqui dada pelo esse link, tá? A gente se encontra lá no horário tal. É mais ou menos isso. Tá? A primeira semana é sempre cheia de desencontros, né? Ou não. Espero que Ou não. não. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Eu vou parar de gravar aqui.